Então ali a gente vê, pela palavra, uma descendência que todos aqui estavam servindo a quem? Ao mesmo Deus. A quem você está servindo? A Deus. Então o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Sim ou não? E é o Deus de eternamente. Esse é o Deus que eu e você serve. É o Deus Todo-Poderoso e para Ele nada é Impossível. Aleluia. Nada é impossível. Então aquela mulher, por conviver ali com um dos servos dos profetas ali, de tanta convivência com ela, ela aprendeu que tudo que a gente precisa, temos que estar buscando em quem? Em Deus ou o Senhor Jesus. Então aquela mulher, de tanto ouvir falar, o esposo dela falando ali dentro de casa, em Deus, falando que servia a Eliseu, então ele ali sempre estava falando das coisas de Deus dentro de casa. E coisa boa é quando eu e você traz a presença de Deus para a nossa casa. Quando a gente chama por Deus e chama para que Ele venha entrar na nossa casa, então Deus, Ele abençoa a nossa vida. Então ali aquela mulher, ela não fez diferente. De tanto ela ouvir falar em Deus, então aquela mulher, quando seu marido morreu, o marido dela deixou uma dívida na rua. Ele morreu, como é que ele ia pagar a dívida? Então a dívida acabou passando para quem? Para a esposa e para os filhos. Sendo que aquela mulher, naquele tempo, aquela mulher ela não trabalhava. Ela não trabalhava, ela vivia do que o esposo trazia para dentro de casa. E como o esposo morreu, ficaram o quê? Os dois filhos. E aqueles dois filhos, eram eles que tinham que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Por quê? Porque naquele tempo não existia aposentadoria para as mulheres e também não existia ali, posso dizer assim, não sei bem, eu não lembro bem o nome daquilo que no caso fica para as esposas quando os maridos morrem. Pensão, muito bem. A pensão, sei que naquele tempo não tinha, né? Então ela tinha que fazer, os filhos tinham que trabalhar para poder trazer o recurso para dentro de casa. Então aquela mulher, quando ela ouviu falar que o credor estava querendo levar os dois filhos dela para trabalhar para ele, para poder pagar a dívida que o marido tinha deixado, então aquela mulher, ela se desesperou. Mas ela não ficou arrancando os cabelos, não foi pegar dinheiro com a agiota, não. Ela foi falar com o servo de Deus. Aleluia. Ela foi falar com o homem de Deus. E coisa boa, igreja, é quando eu e você vai buscar a direção de Deus. Que eu e você não venha buscar a direção aqui na terra dos homens, não. Mas que eu e você venha buscar a direção de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele tem tudo aqui para me dar e para te dar também. Mas o que é que Ele quer? Ele quer só que eu e você clame a Ele. Lá no livro de Jeremias 33 e 3, ele fala: clamas a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Aleluia. Deus, Ele tem coisa grande para fazer na tua vida. Glória a Deus. Mas Ele quer tão somente que o que? Você creia e confie nele. Ele quer que você busque a Ele de todo o teu coração. Aquela mulher estava ali com uma situação de desespero. Aquele credor ali estava querendo levar os dois filhos para trabalhar para ele ali e pagar a dívida que o marido tinha deixado. Então aquela mulher, ela não aceitou a situação. Você está aceitando a situação que está acontecendo na tua vida? Você vai aceitar? Não. É isso que Deus quer fazer. Ele quer mudar essa situação. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus nessa noite, Ele quer te dar uma nova direção. Aleluia. Glória. Deus nessa noite, Ele quer fazer o impossível na tua vida. Deus nessa noite, Ele quer fazer existir aquilo que não existe. Aquela mulher, ela estava desesperada, porque ia ter que dar os seus dois filhos, seus únicos filhos. Ela já tinha perdido o esposo, só estava
quê? O recurso para dentro de casa. E ali o homem estava querendo levar os 2 filhos. Mas ela foi, como ela não aceitou aquela situação, ela lhe lembrou que o esposo dela sempre falava do Deus Todo-Poderoso dentro de casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ela sempre escutou aquele homem, o marido dela, falando de Deus do impossível. Então ela foi à procura do homem de Deus. Ela foi procurar quem? A Eliseu, o profeta. Coisa boa é quando eu e você vai procurar um homem e uma mulher de Deus para lhe pedir um conselho. Porque a Bíblia vai falar também no livro de Salmos 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquela mulher, ela foi pedir o conselho de um homem de Deus, não foi pedir o conselho dos Glória a ímpios. Jesus. E quem são os ímpios? Ímpios são pessoas que não temem a Deus. Ímpios são pessoas que não querem nada com Deus. Querem viver da forma que eles querem. Querem andar com suas próprias pernas, claro que vai andar com as pernas, claro. Mas eles querem fazer segundo a vontade deles, não a de Deus. E por causa disso acaba o quê? Pagando o preço. Mas ali, aquela mulher, ela foi pedir o conselho no lugar certo. Sim ou não? Sim. Então, quando aquele homem estava ali na obra, eu creio assim que ele estava ali na obra, e aquela mulher chegou e já foi logo dizendo: olha, meu marido, teu servo, morreu. Mas ele temia quem? A Deus. Ele temia a Deus. O marido dela temia a Deus. E coisa boa, igreja, é quando eu e você teme a Deus. Coisa boa é quando eu e você teme a Deus Todo-Poderoso. E o que é temer a Deus? É obedecer a sua palavra, é estar buscando a presença dele, chamando ele para dentro da sua casa, convidando ele para ir sair com você quando você for resolver alguma coisa. Sempre convidar a Deus para tudo que você for fazer. Não tome decisões precipitadas. Peça a direção de Deus antes de resolver aquele algo que você está para resolver. Convide a Deus para resolver por você. Peça a direção de Deus. Não tome decisões antes de consultar a Deus. Então, igreja, aquela mulher, ela foi procurar o homem de Deus. E ali ela foi contando a situação para o homem de Deus. Não foi para o vizinho, não foi para o parente, não foi para o agiota, não foi para o advogado, não foi para o juiz, não. Ela procurou um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aquela mulher contou ali a situação que estava passando e disse: ó, o teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia a Deus. Aleluia. Temia ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus servos. Quando ela ali desabafou com aquele homem de Deus, ele ali escutou aquela situação. E como aquele homem ainda não estava ali na direção, na dimensão do Espírito de Deus, Eliseu lhe disse, versículo 2: o que te hei de fazer? O que te hei de fazer? Foi a mesma coisa de Eliseu dizer assim: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu vou poder resolver nessa situação aí? Mas aquele homem disse: não, o que é que hei de fazer? Então ali, depois que ele falou isso, aí eu creio que ali o Espírito de Deus falou ao coração dele. Pergunta a ela o que é que ela tem em casa. Vamos meditar. O que é que hei de fazer? Diz-me. Aí ele disse: diz-me o que é que tens em casa. E ela disse o quê? Tua serva, a igreja. Tua serva o quê? Não tem nada. Essa tua serva não tem nada. Em Se casa. não, Se não, uma vasilha de azeite. então ela tinha alguma coisa em casa. Ela não lembrou também, ela nem lembrava daquilo que ela tinha em casa, guardado. Foi tanto que ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Aí eu creio que ela parou, a não ser uma botija de azeite. E o azeite naquele tempo era algo muito precioso. O azeite naquele tempo era como se fosse o ouro.
no tempo de hoje. Era muito precioso. Ela tinha o quê? Uma botija de quê? Azeite. Se não uma botija de azeite. E ali a ordem que Deus deu para falar para ela. Então diz, versículo 3, então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Não, vasilhas o quê? Vazias. Foi vasilha vazia, não foi vasilha cheia não. Vasilhas vazias, não poucos. Mas ali Deus, ele queria ver, através dessa palavra, como é que aquela mulher estava com seus vizinhos. Como é que você, não responda para mim não, porque Deus sabe. Como é que você está com seus vizinhos? Como é a tua, aleluia, a tua comunhão com os teus vizinhos? Então ali aquela mulher, ela ali, eu creio assim que ela estava de bem com seus vizinhos. Ela não tinha nenhuma pessoa que estava ali intrigada. E eu estou pelos olhares assim, eu vi que tem alguém que está bem assim com os vizinhos. Minha pastora, essa aqui foi essa igreja. Aleluia. Então, igreja, que eu e Só você, igreja também. Deus, ele quer ver o que é a nossa comunhão com o nosso próximo. Marcos, capítulo 12 e o 31, fala que temos que amar o nosso próximo como a nós Mesmo.